Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Por favor, aproveitando que estamos em pés, eu quero convidá-los para fazermos leitura de um texto da Palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias. Por gentileza, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, localize no Antigo Testamento o livro do profeta Jeremias e nele nós vamos ler no capítulo 1, os versículos 4 e 5, a palavra de Deus que nesta noite servirá de base para a revelação do Espírito Santo ao nosso coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 4 e 5. O santo texto que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Graças a Deus. Muito obrigado. Assentai-vos em nome de Jesus, tendo nesta noite toda a liberdade para permanecerem em louvor, em adoração ao nome bendito do Senhor Jesus, que está conosco para nos abençoar. Eu quero tributar a Deus toda a glória, todo o louvor, pela grande oportunidade que em sua graça Ele nos concede de estarmos pela primeira vez aqui com os irmãos do Desafio Jovem Luz no Vale. É um prazer muito grande e a nossa alegria está completa em ver aqui estes servos de Deus que têm se esforçado para vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo e chegar até o céu. Que Deus vos abençoe e lhes enriqueça com a sua graça. Que Deus abençoe o diretor dessa obra, querido irmão Nelson Moraes, é isto, né? Deus abençoe a liderança deste trabalho, com toda a equipe que tem lhe dado o suporte necessário para que o nome do Senhor continue sendo glorificado aqui. Deus abençoe. Querido irmão Dilson, que nos formulou o convite para estarmos aqui, Deus abençoe também. É um prazer conhecer os irmãos e cultuar com vocês esta noite. Eu faço me acompanhar do irmão Enéas, este nobre servo de Deus, que tem servido ao Senhor ali conosco na Assembleia de Deus em Capão da Canoa, onde congregamos e onde somos pastoreados pelo pastor Vladimir Jesus da Rosa. Eu trago da parte dele uma saudação a todos vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar convosco uma mensagem de Deus e gostaria de saber esta noite quantos dentre os que aqui vieram com disposição para ouvir a voz de Deus. Se você veio para ouvir a voz de Deus, então se prepare, porque Ele vai falar. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção para que você compreendesse de maneira plena o que Deus quer falar e, atentando às palavras que eu vou lhes dizer, eu tenho certeza que você vai encontrar motivos para dizer glória a Deus. Mas eu preciso que você compreenda, que você entenda e grave bem esta palavra para que ela nunca mais saia do seu coração. Tá bom? Nós estamos diante de
um dos mais importantes e significativos dentre os livros que estão na Bíblia Sagrada, a saber, o livro do profeta Jeremias. Jeremias, cujo nome quer dizer o Senhor é exaltado. E quando nós tomamos o livro do profeta Jeremias para, por sobre ele, embasar, substanciar uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus, nós precisamos ter consciência da grandeza deste livro e da sua importância, que se dá pelo fato de ele registrar as palavras de Deus por intermédio deste profeta em um dos períodos mais importantes na história da nação de Judá. O período que antecede a ida da nação de Judá para um cativeiro de 70 anos na terra de Babilônia. Este período, a Bíblia vai dizer que Deus levanta Jeremias portando uma mensagem forte, uma mensagem de juízo, uma mensagem de justiça, uma mensagem de arrependimento, que tinha por objetivo livrar a nação de Judá de sofrer a iminente ira ou manifestação da ira de Deus que viria através do cativeiro. Mas aqueles que leem a Bíblia sabem que a mensagem de Jeremias não fora bem aceita, não fora bem recebida. As autoridades políticas, as autoridades religiosas e toda a nação resolveu tapar os ouvidos ao que o profeta falava, tapar os ouvidos ao que o profeta anunciava. Assim, Judá permaneceu nos seus pecados, permaneceu nas suas iniquidades, longe, distante de Deus, e acabou por sofrer o cativeiro que durou 70 anos. Se nós tomássemos as mensagens vaticinadas por Jeremias, que estão registradas no seu livro, e analisássemos cada uma delas de maneira contundente, profunda, nós iríamos perceber o amor de Deus expresso nessas palavras. Nós iríamos perceber o quanto Deus desejava que os seus filhos fossem livres da ira, da justiça dele, que já havia sido anunciada. Nós veremos o grande poder que estas palavras tinham, palavras estas inspiradas. E o poder dessas palavras era tão grande que até os dias de hoje surtem efeito sobre aqueles que leem, sobre aqueles que observam o registro de tudo aquilo que Deus revelou por intermédio do seu servo. Porém, esta noite, eu não quero aqui falar sobre aquilo que Deus falou através de Jeremias. Esta noite eu não quero falar sobre aquilo que Deus realizou através de Jeremias. Esta noite eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Deus realizou pessoalmente na vida de Jeremias, para aquilo que Deus realizou particularmente na vida e na história de Jeremias, porque, como a grande maioria daqueles que estão aqui esta noite, eles foram alvo dos planos, foram alvo dos projetos estabelecidos por Deus. E para falarmos daquilo que Deus realizou pessoalmente na vida de Jeremias, nenhum capítulo da Bíblia ou do livro que leva o seu nome é melhor do que o capítulo 1, porque aqui está, nos primeiros versículos, o registro do momento exato em que o Senhor apresenta-se a Jeremias. Não pela primeira vez, mas no momento em que o Senhor apresenta-se a Jeremias a fim de consolidar nele a chamada profética, a fim de consolidar nele a chamada para ser a voz de Deus entre o seu povo. E o versículo 5, um dos que nós lemos esta noite, pode ser considerado
como que um resumo de tudo aquilo que Deus fala aqui, o que diz respeito ao plano que havia estabelecido para Jeremias. E pela revelação do Espírito Santo, eu pude enxergar aqui no versículo 5, pelo menos 4 etapas do desenvolvimento da chamada de Deus na vida de Jeremias, que refletem exatamente como Deus desenvolve em nós o seu plano, como Deus desenvolve em nós o seu projeto. Então nós vamos falar sobre as etapas no desenvolvimento de uma chamada divina. Sendo assim, a primeira etapa se chama a etapa da escolha. Não está explícito no texto dizendo que Deus escolhe Jeremias, mas esta verdade está implícita na primeira expressão do versículo 5, quando Deus diz: antes, aqui, nesta expressão, se revela a primeira de todas as etapas de uma chamada, a etapa da escolha. Antes de chamá-lo, antes de capacitá-lo, antes de torná-lo profeta, antes de levantá-lo, antes de qualquer coisa, vem a etapa da escolha. Não existe chamada sem escolha. Não existe ministério sem escolha. Não existem promessas sem escolhas. O texto está nos revelando que a primeira coisa que Deus faz no desenvolvimento da chamada de Jeremias e no desenvolvimento do plano que estabelece sobre a vida dos homens é a etapa da escolha. E quando nós tomamos a temática das escolhas de Deus, nós precisamos entender que esta é uma das temáticas mais extensas e abrangentes da Bíblia Sagrada. E existem algumas coisas que precisamos aprender sobre as escolhas de Deus. A primeira coisa que precisamos aprender sobre as escolhas de Deus é que as escolhas de Deus não acontecem ao acaso. As escolhas de Deus não acontecem ao acaso. Por quê? Porque Deus não trabalha com acasos. Deus é sistematicamente organizado. Tanto que a Bíblia vai dizer que Ele sempre trabalha com base em planos. Deus trabalha com planos porque é organizado. Deus trabalha com planos porque é sistemático na sua maneira de agir. Por esta razão, as escolhas de Deus não acontecem ao acaso. Por quê? Porque Deus não improvisa nada. O que leva Deus a escolher Jeremias para ser um profeta não é uma circunstância emergencial onde ele urgentemente precisou de um profeta e passou a mão no primeiro que viu pela frente, no caso Jeremias, e disse: profetiza. Não. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com improvisos. Deus não resolve nada de uma hora para outra, a fim de tapar a brecha de um problema que insurgiu no caminho. Os planos de Deus não existem imprevistos. Não. Deus jamais fará as suas escolhas com base em acasos, com base em imprevistos. Se isso é verdade, logo insurge uma segunda verdade que nós precisamos aprender. Uma segunda coisa que precisamos aprender sobre as escolhas de Deus. Se as escolhas de Deus não acontecem ao acaso, é impossível, esta é a segunda verdade, é impossível Deus errar em suas escolhas. Se as escolhas de Deus não são improvisadas, se as escolhas de Deus não são feitas com base em imprevistos, se as escolhas de Deus são planejadas, isto quer dizer que é impossível Deus errar em suas escolhas. Quando a Bíblia estiver dando a entender, ou ela estiver dizendo expressamente que Deus escolheu, que Deus está escolhendo alguém, isto significa que ao fazer isto, Deus tem consciência plena do seu ato. E ao escolher alguém, Ele nunca erra. Deus jamais
erra em suas escolhas. É impossível Deus errar em suas escolhas. O texto bíblico vai nos dizer, o texto bíblico vai nos mostrar que nenhuma das escolhas de Deus deu errado. Nenhuma das escolhas de Deus fora uma escolha precipitada. Por quê? Porque Deus jamais erra e jamais errará ao escolher alguém. Por isso, você precisa estar consciente, você precisa entender que naquele dia em que um culto como este, Deus levantou um profeta e no meio do povo te apontou dizendo: vou fazer um negócio na tua vida, vou te separar hoje, estou te levantando, vou fazer um negócio na tua história. Saiba que quando Deus fez isto, Ele não estava enganado. Ele não estava falando com quem estava atrás de você, não estava falando com quem estava à tua direita, não estava falando com quem estava à sua esquerda, não estava falando com quem estava adiante, não. Se Deus disse é você, então é porque você e acabou. Se Deus disse é você, então é porque é você e acabou. Pensando nisto, talvez você diga: mas como? Eu sou tão fraco, eu sou tão falho, eu sou tão limitado. Tudo isso é verdade. Você é fraco, você é falho, você é limitado, mas saiba que mesmo com as tuas fraquezas, mesmo com as tuas limitações, mesmo com as tuas debilidades, Deus te escolheu. Deus te escolheu. E saiba mais, saiba que as escolhas de Deus não podem ser mudadas, as escolhas de Deus não podem ser alteradas. Se Deus escolheu, está escolhido e acabou. Se Deus escolheu, está escolhido e acabou. Por gentileza, diga para o crente que está à sua direita e para o crente que está à sua esquerda: Deus te escolheu, está escolhido e acabou. Diga para ele: Deus te escolheu, está escolhido e acabou. Diga mais, diga para ele: Deus não errou ao te escolher. Deus não errou ao te escolher. Deus não errou ao te escolher. Imagine só, tinha muita gente melhor do que eu e você, mas Deus nos escolheu. Tinha muita gente melhor do que eu e do que você, mas Deus nos escolheu. Isto já é motivo de sobra para dar glória a Deus até amanhã de manhã. Já é motivo de sobra para perder a voz gritando glória a Deus. Então faça isso, levante a tua mão, abra a tua boca e dê um brado de glória, porque Deus te escolheu. É impossível Deus errar em suas escolhas. Em terceiro lugar, sobre as escolhas de Deus, e vá ouvindo, porque eu estou com bastante frio, eu estou esquentando ainda, irmão, então vá ouvindo com paciência. A terceira coisa que você precisa entender sobre as escolhas de Deus é que, sendo escolhido por Deus, você pode ser considerado como que privilegiado. Isso não é conversa de pregador para deixar você animado, não. Isso é Bíblia. Foi Jesus quem disse. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 14. Ele falou: porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Ser escolhido não é para qualquer um. Ser escolhido não é para quem quer. Ser escolhido não é para quem se apresenta. Ser escolhido não é para quem tem a melhor família. Ser escolhido não é para quem tem a melhor posição social. Ser escolhido não é para quem tem mais poder aquisitivo. Não. Ser escolhido é uma graça que Deus concede a poucos privilegiados. É uma graça que Deus concede a poucos privilegiados. Dentre os 7 bilhões de seres humanos que habitam sobre a face da terra, imagine só,
Deus te escolheu. Deus resolveu apontar justamente para você e dizer: vem cá que eu vou te usar. Vem cá que eu vou fazer uma obra na tua vida. Vem cá que eu vou fazer um negócio na tua história. Por favor, Deus me trouxe aqui esta noite e Ele está mandando eu lhe dizer: pare a partir de hoje, a partir de agora, a andar por aí como se você fosse um coitado, como se você fosse um ninguém, como se você fosse um nada, porque você não é. Deus te escolheu. Deus te escolheu para uma obra. Deus te escolheu para um projeto. Então você é um privilegiado. Você não merecia, você não é bom, você não tem capacidade. A verdade é que você não tem nada demais, mas Deus te escolheu. Então levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, te anima, porque apesar das dificuldades, apesar dos pesares, apesar das provações, apesar das barreiras, apesar dos empecilhos, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você é um privilegiado. Eu falo sobre escolhas de Deus. Eu me lembro de um negócio, de um processo que acontece lá na minha casa. Quando minha esposa acorda de manhã e diz assim: meu bem, hoje vou fazer um feijão para nós comer no meio-dia. O que tu acha? Eu digo: acho bom demais. Aí começa um processo. E processo, ela levanta, vai lá na cozinha, abre o armário da cozinha onde estão depositados os alimentos, passa a mão no pacote de feijão. Se ele está aberto, desenrola a pontinha, tira o prendedorzinho aquele, sabe? Se ele está fechado, abre o pacote, prepara uma mesa, um balcão, e aí é bonito de ver. Porque ela espalha o feijão na mesa ou no balcão, e se você nunca parou para observar, um dia desse pare. Ela levanta o dedinho e começa: feijão bom para cá, feijão ruim para lá. Feijão que presta para cá, feijão que não presta para lá. Feijão que serve para cá, feijão que não serve para lá. Isso reflete exatamente como Deus faz as suas escolhas. O pacote estava cheio de feijão, mas quando Deus olhou para você, Ele disse: esse aqui presta, esse aqui serve. Esse aqui serve, vem pra cá. Esse aqui serve, vem pra cá. Era pra você ter dado glória a Deus, irmão. Porque você é o feijãozinho que Deus escolheu. Você é o feijãozinho escolhido pelo dedo de Jesus. Você é o feijãozinho escolhido pelo dedo de Jesus. Não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que vai mudar esta condição. Deus te escolheu. Esta noite, levante-se no mundo espiritual, repreenda Satanás e diga para ele: sai para lá, Satanás, porque Deus me escolheu no meu pescoço junto nunca mais. Diga para quem está ao seu lado: você é privilegiado, porque dentre muita gente Deus te escolheu. Diga para o irmão: você é privilegiado, porque dentre muita gente Deus te escolheu. Dentre muita gente Deus te escolheu. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Você está descontente porque o dinheiro não é suficiente, porque a roupa não é chique o bastante, porque o sapato não é novo o bastante, mas há um motivo que é suficiente para você viver cantarolando e dando glória. E este motivo é que Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Levante as mãos, abra a sua boca e dê glória, porque Ele quer.
ministério. Quem nunca, sendo escolhido por Deus, nunca parou na frente do espelho, se olhou e se perguntou: o que será que Deus viu em mim? Não é? Meu Deus. O que será que levou Deus a me escolher? Um dia desse eu me olhei no espelho e perguntei: o que o senhor viu em mim? Aí fui procurar entender isso, irmão. Só que existem algumas coisas que a gente não entende estudando. Existem algumas coisas que a gente entende só falando com Deus. Aí eu dei uma estudada e não consegui compreender claramente. Fui orar e disse: Senhor, me explica, que mistério é esse? O que o Senhor enxergou em mim? O que tem em mim? O que tem naqueles que o Senhor escolhe? Aí o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Aleluia. E revelação é para quem crê. Ou você crê ou não crê. E eu vou lhe dizer o que ele me revelou, aí fica a seu critério, acreditar ou não acreditar. Ele me disse assim: meu filho, existe naqueles a quem Deus escolhe um elemento que é crucial para escolher. Tu queres saber se existe alguma coisa? Eu te digo: existe. E há um elemento naqueles a quem Deus escolhe que é crucial. Eu disse: conta logo. E ele me falou: esse elemento se chama potencial. Quando Deus estabelece um plano e os seus olhos começam a percorrer a terra para escolher alguém para usar dentro deste plano, Glória a Deus, aleluia. Os seus olhos vão além do que está no exterior. Seus olhos vão para o interior. E no interior de cada homem, de cada mulher que está sendo observado por Deus, ele procura este elemento chamado potencial. O que é potencial? Potencial, resumidamente, é uma capacidade que existe, mas que está escondida. É uma capacidade que existe, mas que ainda não se revelou. Quando Deus olha para alguém e ele encontra neste alguém potencial, aí então ele escolhe. E esta é uma capacidade que torna possível que aquele a quem Deus está escolhendo se transforme no que ele precisa dentro do plano. É por isso que ser escolhido não é para qualquer um. Porque nem todo mundo consegue se tornar o que Deus precisa dentro de um plano. É por isso, irmão. Nem todo mundo consegue se transformar no vaso que Deus quer usar. E é por isso que ser escolhido não é para qualquer um. Pois Deus procura no interior daqueles a quem ele escolhe um elemento chamado potencial. E quando ele encontra, então ele escolhe. Quando o homem olha para nós e sabe que Deus nos escolheu, o homem não entende. Coça a cabeça, resmunga e diz: como é que pode? Deus escolheu ele como? O que tem nele? Não é possível. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ele... Não tem como Deus tê-lo escolhido. Pois o que é mais extraordinário no potencial que há em nós é que só Deus o conhece. É por isso que o homem não entende. É por isso que o homem olha e não compreende. Porque o homem não consegue enxergar o potencial que está escondido. Mas levante a tua mão direita para o céu, porque eu vou profetizar que está chegando a hora, está chegando o tempo, está chegando o momento, e Deus vai revelar o potencial que está escondido aí dentro de você. Deus vai mostrar o potencial que está escondido aí dentro de você. E quem dizia não vai dar nada, quem dizia não vai chegar, quem dizia não tem como, vai ver Deus te levantar, vai ver Deus te usar, vai ver o projeto acontecer, vai ver a promessa se cumprir. Se você crê, dê glória a Deus. Se você crê, dê glória a Deus. Se você crê, dê glória a Deus, porque a hora vai chegar. Escute,
mostrar. Aleluia. Bora. Eu vou dizer outra coisa, irmão. Você não precisa ficar apegado ao sentimento de que aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, se deem mal. Porque isso é anti-evangélico. Precisamos estar conscientes de uma coisa, que Deus vai mostrar. Aleluia. E quem não acreditava, quem dizia não vai dar nada, quem dizia não vai chegar, vai ver. Obrigado. Aleluia. Vai ver e será suficiente. Deus vai mostrar para quem não acredita que Ele é na tua vida. Deus vai mostrar para quem não acredita que a promessa é real e isto basta. Deus escolhe Jeremias. A primeira etapa é a etapa da escolha. E parou por aí, irmão? Deus escolhe e já usa? Não. Usar ou ser usado é a última etapa. A segunda etapa vem a seguir no texto. Deus diz: antes, escolha. E o prosseguimento: que eu te formasse no ventre. Aleluia. Oh, Senhor. Aqui está a segunda etapa. Ela se chama etapa da preparação. Uma das definições bíblicas do verbo formar é empurrar dentro de uma forma para ganhar forma. Aí veja, Deus escolhe e depois de escolhido, Deus vai preparar. Deus vai colocar na forma dele e empurrar. Aleluia. Aleluia. Esta etapa é indispensável. Escute o que eu vou lhe dizer. Por mais nobre que seja a sua linhagem, você não nasceu pronto para o plano. Você não nasceu preparado para o projeto. Por mais inteligente, por maior que seja a sua cultura, a sua formação acadêmica, por mais excelente que seja, quando ser escolhido por Deus, você vai ter que entrar na fase do preparo. Deus vai te preparar, Deus vai te colocar na forma dele. Glória a Deus. Aleluia. E ser preparado por Deus, eu penso, não é a parte mais difícil, mas é a mais dolorosa. Porque aqui Deus nos pressiona. Aqui Deus tira coisas. Aqui Deus acrescenta coisas. Aqui Deus nos aperta, nos molda. Aqui Deus vai forjar o nosso caráter. Aqui, irmão, você vai chorar. Aqui você vai ter que abrir mão de muita coisa. Aqui o vaso vai ter que se quebrar. Aqui o orgulho vai ter que dissipar, porque aqui é do jeito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É Deus que está no controle, Ele vai moldar. Ele vai preparar. Não tem como fugir. Aleluia. E para você entender bem, vou voltar para a analogia da minha esposa fazendo feijão. Preparou, escolheu, aí ela faz um negócio interessante. Pega uma vasilha, coloca o feijão escolhido dentro da vasilha e enche de água morna. Eu digo assim: meu bem, por que você faz isso? Ela diz: eu faço porque por mais escolhido que o feijão seja, às vezes ele é meio durinho. Daí eu deixo ele aqui no molho para dar uma amolecida. E depois do molho vai para o prato. Não. Depois vem a melhor parte. A panela de pressão. E uma vez na panela de pressão já era. Uma vez na panela de pressão, feijão pode chamar o pai, pode chamar a mãe, pode chamar o pastor, pode chamar quem for. Ele só vai sair da panela quando tiver no ponto. Ele só vai sair da panela quando tiver no ponto. E sabe o que o Espírito Santo está falando comigo? Que tem gente aqui que chegou na fase da panela.
Você assumiu o compromisso da chamada e ao invés de melhorar, parece que desandou. Ao invés de melhorar, parece que agora ficou ruim. Você assumiu o compromisso da chamada e você achou agora vai, mas o negócio apertou. É pressão, pressão de cima, pressão de baixo, pressão de um lado, pressão de outro. Você está aqui essa noite apavorada, apavorado, preocupado, pensando: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus desistiu do plano que Ele disse que ia fazer na minha vida. Mas não, Ele me trouxe aqui para te dizer hoje: o que está acontecendo contigo é a fase da panela. Tu entrou no preparo de Jeová. Jeová está te preparando, Jeová está te colocando na pressão para te moldar, para te deixar do jeito dele. Aguenta firme, porque esta fase vai passar. Aguenta firme, porque esta fase vai. Pegue na mão de quem está à tua esquerda, pegue na mão de quem está à tua direita. Eu já vou continuar, mas levante a tua mão para o céu, por gentileza, por um minuto, por um instante. Levante a tua mão direita para o céu, feche os teus olhos e com os teus olhos fechados abra a tua boca e diga: Deus, eu estou entendendo agora. Diga: Deus, eu estou entendendo agora o que está acontecendo. Eu estou entendendo que o que está acontecendo na minha vida não é macumba que fizeram para me destruir, não. Eu estou entendendo que o que fizeram na minha, que o que está acontecendo na minha vida é a fase da panela. O Senhor está me preparando. Me ajuda, me dá graça agora, me dá graça agora. Enquanto você faz esta oração, a divina graça vai te envolver, o Espírito Santo vai te envolver e Ele vai te dar força para passar por essa. Tu vai passar por essa. Receba a força de Deus para passar por esta fase. Receba a graça de Deus para passar por esta fase. Satanás estava dizendo: ele não aguenta esta pressão. Satanás estava dizendo: ele não aguenta esta pressão. Satanás estava dizendo: agora ele desvia. Satanás estava dizendo: agora ela desvia. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te renovar. Seja renovado. Receba a força. Você vai olhar para trás, vai dizer: valeu a pena aquela panela. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena aquela pressão, porque você vai ficar do jeito que Deus quer. Há algo extraordinário aqui, porque o texto diz assim, ó: e antes, escolha que eu te formasse no ventre, preparação, te conheci. Sabe o que eu entendo? É que Deus nos conhece nos momentos mais difíceis da vida. Deus nos conhece nas fases mais difíceis da nossa história. Quando Israel estava quase chegando na terra prometida, Deus disse: eu os coloquei no deserto para conhecer o que havia nos seus corações. Deus nos prepara para nos conhecer, para saber quem somos e para se aproximar de nós. Nós precisamos
fase difícil. Sabe por quê, irmão? Porque é na fase difícil que nós viveremos as nossas maiores experiências com Deus. Um exemplo bíblico para você não esquecer mais. E é melhor você nunca mais esquecer do que pular até cansar. Um exemplo bíblico. Davi. Qual foi a fase mais difícil da história de Davi? Eu pergunto. Foi mais difícil para Davi ser perseguido por Saul ou ser desprezado dentro da própria casa? O que é pior? Ser perseguido por um estranho ou ser rejeitado por aqueles que nasceram conosco? A fase mais difícil da história de Davi não estava na perseguição de Saul. A fase mais difícil estava em casa, quando ele era rejeitado. E a Bíblia diz que na casa do pai, Davi teve uma experiência que nunca mais teve. Que experiência foi essa? Vou lhe dizer. Foi na casa do pai, cuidando de um ralo rebanho de ovelhas, que Davi matou leão e urso com as próprias mãos. Depois, nunca mais. Depois veio Golias. Depois vieram outras guerras e batalhas vencidas. Mas leão e urso com as mãos, só uma vez. Só na fase mais difícil. Só na etapa mais complicada. Pastor, o que isso quer dizer? Eu vou lhe dizer, você precisa estar consciente de que neste momento da sua história, Deus reservou experiências extraordinárias. Aproveite para orar como nunca. Aproveite para buscar a Deus como nunca. Aproveite para conhecer Deus como nunca. Aproveite para ouvir Deus como nunca. Porque é agora que as maiores fases da tua, que as maiores experiências da tua vida virão. É no momento mais difícil. E agora eu vou encerrar porque o horário foi embora. Vou encerrar falando desta terceira etapa que está aqui no texto. Antes, escolha, que eu te formasse no ventre, preparação. Te conheci, as experiências do momento de preparação. E antes que saísses da madre, sair da madre aqui é chegar lá. É o momento que você espera, alcançar a promessa. Sair da madre. Só que Deus está dizendo, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Glória a Deus, aleluia. Uma das definições bíblicas do verbo santificar, sabe o que é, irmão? Isso aqui é extraordinário. E aqui vem a parte mais difícil. Uma das definições bíblicas de santificar é colocar a parte. Aí o Senhor me diz assim, eu escolho, é esse aqui. Obrigado, Senhor, aleluia. Eu preparo, vai ficar assim. É assim que eu quero, dobradinho. Aleluia. Preparou? Preparou. Passou pela prova? Passou. Passou pelo vento? Passou. Passou na fornalha? Passou. Passou no deserto? Passou por tudo que tinha que passar. Glória a Deus. Aí veio a etapa do santifiquei, do colocar a parte. Depois de pronto, Deus faz assim. Está pronto? Então, fica aí. Meu Deus. Mas Senhor, já passei tudo. Eu sei. Fica aí. Mas Senhor, já passou o vale, o deserto, o gigante, a tempestade. Já vivi tanta coisa. Será que o Senhor não vai me
Mais difícil do que ser preparado é, depois de preparado, ter que esperar o tempo de Deus chegar. Isso aí, irmão, é aqui que muita gente perde a bênção. Por quê? Porque não sabe esperar. Deus, meu Deus. Porque o camarada pensa o seguinte: eu já passei por tanta coisa, rapaz, eu tô pronto. Só falta Deus me usar, e Deus não está me usando ainda porque é culpa desse pastor aí. Aí começa a precipitar, começa a procurar entender, ver motivos, razões, começa a tomar direções erradas. Aí começa a perder a bênção. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus está te dizendo esta noite que por mais provações que você já tenha passado, você ainda não está sendo usado porque não chegou o tempo. Glória a Deus. Você precisa esperar o tempo de Deus chegar. Porque Deus é perfeito. Deus não faz nada pela metade, irmão. Não. Deus é perfeito, já está tudo na agenda de Deus. O dia já está marcado, a hora já está marcada, está tudo preparado e você está quase dando um passo para fora do plano. Você está quase dando um passo para fora do projeto. Você está quase saindo da posição que você está. Mas Deus me trouxe aqui como mensageiro para dizer: calma. Para dizer: aguenta firme aí, porque a culpa não é do pastor, não. Aguenta firme, porque ainda não chegou o meu tempo. Quando o tempo chegar, eu vou te usar. Quando o tempo chegar, eu vou te levantar. Quando o tempo chegar, a oportunidade vai surgir. Mas enquanto o tempo de Deus não chegar, espera! Esperar é difícil, mais difícil do que ser preparado. Porque somos naturalmente impacientes. Quem vai no banco 10 minutos na fila do banco, meu Deus, é 1 ano e 7 meses. Por quê? Porque somos impacientes, não sabemos esperar. E aqui é o teste mais difícil, porque Deus nos faz esperar. E é uma receita, e aqui eu encerro, não se preocupe. O livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 36, é um dos textos mais lindos da Bíblia para mim. O autor diz assim: porque necessitais de paciência. Para quê? Depois de haverdes feito tudo. Olha que lindo. Feito tudo o quê? Esperado o tempo. Passado pela prova. Depois de haverdes feito tudo, possais alcançar a promessa. Quantos querem alcançar a promessa de Deus esta noite? Então espera o tempo de Deus. Meu convite para você esta noite, irmão, talvez você nunca recebeu um convite como esse. Vai ser um convite para receber uma unção de paciência. Aleluia. Teu coração vai ficar pianinho. Aleluia. Teu coração vai ficar calmo. Aleluia. A tua mente vai ficar tranquila, sabendo que está tudo preparado. Aleluia. Que você só precisa esperar, permanecendo crente. Fica crente, irmão. Fica firme. Porque Deus já preparou tudo para você. Quantos querem receber essa unção de paciência? Fica de pé, fica de pé. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Esse negócio de receber unção de paciência aí é a mesma coisa que receber outro tipo de unção. O mesmo Espírito que te enche de azeite, de fogo, é o mesmo Espírito que distribui paciência. Glória a Deus. Então receber paciência é que nem receber esse resto todo de coisa aí.
Receber paciência é que nem ficar cheio do poder, é a mesma coisa. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Quando o Espírito de Deus esta noite derramar sobre a tua vida esta unção de paciência, você vai sentir aquela vontade de falar em língua estranha. Você vai sentir aquele calorão dentro de você. Aí você vai saber que é Deus te enchendo de paciência. Você quer paciência? Pergunte para o irmão que está ao seu lado: você crê que Deus está aqui hoje para te encher de paciência? Se ele crê, agarra ele pelo braço aí, traz ele para frente. Diga assim: então vamos lá para frente, é agora, porque nós vamos receber paciência de Deus. Traga o seu irmão. Oh, glória. Que coisa boa pregar aqui para você. Vai embora, a gente nem vai passar. Eu estou sentindo os céus abertos aqui esta noite. Não se preocupe, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Não se preocupe, Deus é soberano e não depende da eloquência do pregador. Não depende do ritmo da mensagem do pregador. Deus é soberano. O que tem para fazer, Ele faz. O que tem para fazer, Ele vai fazer aqui agora. Isso. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Comece a orar. Comece a falar com Deus aí agora. É você e Deus. Comece a falar com Deus aí agora. É você e Deus. É você e o Espírito Santo agora. Comece a conversar com Ele sobre os planos dEle na tua vida. Comece a conversar com Ele sobre os projetos dEle na tua vida. Comece a conversar com Ele sobre a obra que Ele tem preparado para a tua vida. Comece a conversar com Ele e agora diga: Jesus, eu estou aqui agoniado, eu estou aqui impaciente, eu estou aqui apavorado, eu estou aqui, Senhor, ansioso. Me ajuda agora, me enche de paciência agora. Derrama sobre a minha vida esta unção. Vá pedindo, vá clamando agora, vá orando agora. Talvez você chegou aqui desanimado neste culto. Agora é o momento de você pedir força, de você pedir ânimo, de você pedir poder do alto para fazer a diferença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus agora, pelo poder miraculoso da tua palavra, eu te peço, Espírito Santo, comece a deliberar sobre esta casa uma unção de paciência agora. Comece a encher estes homens de paciência, comece a encher estas mulheres de paciência. Espírito Santo de Deus agora, comece a renovar o que chegou fraco, comece a fortalecer o que chegou aqui desanimado, pensando que o Senhor havia desistido do plano, pensando que o Senhor havia desistido do projeto. Agora, pelo poder da palavra, Senhor, enche os teus filhos com esta unção, e que a partir desta noite eles nunca mais sejam os mesmos, elas nunca mais sejam as mesmas, que recebam da parte do Senhor a poder do alto para ficar firme, a poder do alto para ficar firme. Agora, em nome do Senhor Jesus, abrace quem está do teu lado, abrace quem está do teu lado, abrace quem está ao teu lado e diga: receba a paciência de Deus agora, receba a paciência de Deus agora, receba a paciência de Deus agora. Diga: Deus, acalma o teu coração hoje. Diga: Deus, acalma o teu coração. Há um milagre de Deus para a tua vida. Pois o Deus que eu creio fará, e é por isso que eu não paro de lutar. Eu estou atravessando o deserto. Menos playback.
mas vou passar cantando. Estou certo que o meu milagre vai chegar. Andar com Deus é dizer todo dia vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia vai acontecer um milagre novo em minha vida. Sinto o milagre de Deus nesta noite, o rebuliço de Deus na tua vida. Estou esperando o meu milagre. Ei! Eu sei que vai chegar, pois o Deus que nós temos